Deixa eu só aparecer. Pronto. Acho que já posso começar. Hoje a gente vai ter a terceira parte da nossa conversa sobre a escola neoclássica. E aí, gente, eu vou relembrar vocês rapidamente de que a nossa escola neoclássica ela é uma das principais dessa nossa viagem, percorrendo algumas escolas da administração. Pelo tempo, vocês já notaram que a gente não vai conseguir ver algumas outras, como a contingencial. Eu gostaria de conversar com vocês sobre teoria da decisão, eu gostaria de conversar com vocês sobre a escola estruturalista, mas o tempo não nos vai permitir vencer algumas dessas, né? Mas, de maneira geral, a gente conseguiu ver pelo menos algumas das mais aplicáveis ao nosso dia a dia. E a escola neoclássica, ela tem um papel mais importante ainda quando a gente vai discutir a administração, porque quando se fala em funções da administração, é meio que consenso entre os teóricos de que você está falando sobre o processo administrativo na perspectiva da escola neoclássica. Então, quando você pergunta num concurso público, quando você pergunta numa prova como qualquer outra, quais são as funções da administração, você está falando essencialmente de planejamento, organização, direção e controle. E veja, é até curioso, né? Eu já vi questão de concurso público, não sei se isso interessa a vocês, mas convém a gente destacar algumas diferençazinhas rápidas. Quando se fala de a função da administração, você coloca no singular, né? Você está falando de para que o nosso campo de estudo serve. Quando você fala sobre as funções da administração, convenciona-se que você está falando sobre planejamento, organização, direção e controle. Então, assim, é uma pegadinha bem sacana, mas para algumas pessoas que estão estudando esse nosso campo na perspectiva de concurso público, é legal que vocês saibam disso. Do ponto de vista prático, isso não tem tanta diferença assim, não. O fato é que quando se discute para que serve a administração, você está falando sobre um campo de estudo das ciências sociais aplicadas que reflete sobre como otimizar os recursos e melhorar o convívio de grupo. E essa prática tem a ver com o processo administrativo. E aí vem outra conexão importante quando a gente vai estudar a administração sistemicamente como se deve. Vocês não têm que organizar na cabeça de vocês o conteúdo como se fosse caixinhas separadas, porque fundamentos em administração, rotinas administrativas, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Contabilidade, você vai fazer uma série de procedimentos fiscais, contábeis, que eles vão envolver conhecimento sobre coisas que estão por trás desses números. Então, invariavelmente, você vai precisar ter noções sobre planejamento, sobre alocação de recursos, sobre o que é que você vai fazer para chegar aonde se quer chegar. E aí, quando você sistematizar definindo essas metas, definindo esses objetivos, traçando meio que o que será necessário para você definir isso, você começa a entrar na organização e na direção, porque você vai começar a discutir um pouco sobre como você vai chegar nessas metas, quem vai te ajudar a chegar nessas metas, como você pode fazer para que essas pessoas continuem motivadas, como você pode organizar os recursos a ponto de que eles colaborem com os teus objetivos. E, por fim, tu vai precisar de uma régua. Tu vai precisar saber claramente se tu está chegando lá ou não. E aí eu espero que vocês tenham notado, eu estou falando sobre o processo administrativo. Eu estou falando sobre as funções da administração. Estou falando sobre planejamento, organização, direção e controle. Essa foi, sem dúvida, a maior contribuição da escola neoclássica. E isso veio a partir de reflexão sobre escolas anteriores. Só foi possível fazer isso a partir da percepção de que outros autores contribuíram com esse olhar sobre grupos
e montaram um hall de conhecimento que foi organizado e enfatizado determinadas áreas aqui na Escola Neoclássica. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre direção e controle, sendo esta a terceira função da administração, e veja, terceira por ordem das que a gente está falando. Não necessariamente, é importantíssimo que vocês atentem a isso, porque no mundo real as coisas meio que vão acontecendo todas ao mesmo tempo. O mercado não vai parar porque você está planejando. O mercado não vai parar de te cobrar, os clientes não vão parar de ter novas exigências, os fornecedores vão continuar batendo na tua porta cobrando o pagamento de recursos, indiferente a você ter terminado o teu planejamento ou não. A não ser que você não exista formalmente, aí realmente você esteja começando o teu empreendimento. E é exatamente por isso que, quando eu conversei com vocês sobre planejamento, eu coloquei essa função como provavelmente a mais importante, a inicial. No entanto, depois que a roda começa a girar, no entanto, depois que o carro começa a andar, dificilmente tu vai conseguir dar a figuinha e dizer: ei, peraí, concorrentes, parem de me pressionar. Ei, clientes, espera aí, eu vou ali tirar umas férias e volto logo. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou planejar quais são os meus próximos passos. Você talvez até possa fazer isso, mas há um risco e há um custo gigante em você simplesmente tirar da tomada e tentar colocar de novo. Se tu tira umas férias, você que tem uma loja, por exemplo, de calçados, ou seja lá qualquer outro empreendimento do gênero, enquanto você para, os teus concorrentes estão lá, né? Se tu monta uma lanchonete e tu fecha toda segunda-feira e tem clientes que segunda-feira naturalmente vão querer comer em algum lugar, você está dando margem para que essas pessoas vão para outro lugar. E talvez conhecendo outros lugares, eles talvez não voltem no teu empreendimento. Começou como você está sendo cruel, quer dizer que ninguém pode descansar, quer dizer que você mesmo, que tanto fala sobre a necessidade de a gente planejar passos e aperfeiçoar as nossas ações, você está dizendo que a gente não pode parar para fazer isso? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando do processo administrativo como uma integração de coisas que acontecem todas ao mesmo tempo. Enquanto você está dirigindo pessoas, você meio que está exercendo o controle da tua instituição. Enquanto você está organizando os recursos que estão à sua disposição, prospectando um organograma, idealizando um fluxograma, enquanto você está fazendo isso, você também está planejando quais serão os próximos passos. E aí, sobretudo quando você mapear e eventualmente modelar esses seus processos. Então, gente, o que eu quero dizer com essa fala inicial é que a gente separa esse processo administrativo muito mais por uma questão pedagógica, né, para ficar mais claro e a gente entender. Mas esses elementos, eles meio que vão acontecendo ao mesmo tempo, certo? Tá claro isso? Posso continuar? Pode, professor. Ah, tá certo. Já ia reclamar do silêncio. Vamos lá. Vamos conversar sobre direção. E aí, eu já trago uma ferramenta que provavelmente vocês já viram com o professor Túlio, o ciclo PDCA. Ação, planejamento, ação, checagem e correção. E aí você tem meio que um ciclo relativamente parecido com o que eu acabei de apresentar no processo administrativo, né? Então, veja, eu estou apontando isso aí para deixar claro que essa função direção tem uma relação direta com liderança, com motivação, comunicação. E isso compõe todas as estruturas organizacionais. E eu espero que agora esteja ficando mais claro para vocês o que é que eu queria que vocês entendessem quando falávamos sobre níveis organizacionais. Quando eu dizia que no nível estratégico se exige funções mais relativas a
a percepção global da instituição e uma checagem com concorrentes, por exemplo, eu estava falando que essa pessoa é demandada muito sobre relações estratégicas, relações um pouco mais hierarquicamente em um nível superior, sim. No entanto, para que isso seja feito de maneira consistente, ela precisa ter uma noção melhor do que está acontecendo na base. E aí o processo de direção é absurdamente dinâmico, porque motivação existe no nível estratégico, tático e operacional. Você, CEO de uma instituição, precisa de alguma maneira nutrir o teu corpo funcional de elementos palpáveis e não palpáveis que vão fazer com que eles se motivem e atuem mais e melhor. Mas tu, que atua lá no chão de fábrica, como um chefe operacional, como alguém que lidera um setor específico, tu também vai precisar de empregar esses elementos. Por quê? Cabe à direção, seja em qualquer nível que ela se encontre, interpretar os planos e traduzi-los da melhor maneira possível para os seus subordinados. Estou falando grego, vocês estão compreendendo o que eu quero dizer ou não? Deixa eu avançar um pouquinho nisso aqui. Vamos primeiro pensar um pouquinho sobre o que eu me refiro quando eu quero dizer que a administração estuda como melhorar, otimizar a convivência de grupos. Você tem, de maneira geral, 3 possibilidades de realizar um trabalho. Pelo menos 3 possibilidades quando se refere ao agrupamento de pessoas. Isso pode ser feito individualmente, e aí, naturalmente, vocês entendem o que eu quero dizer. Quando você vai fazer um trabalho individual, a tendência é que você consulte fontes que não necessariamente vão interagir sincronamente contigo. Tu faz isso quando faz um trabalho da minha disciplina. Tu faz isso quando tu vende bilhetes para uma rifa em particular. Você sozinho vai fazer isso. Eu quero reformar o telhado da minha casa. Então, vou lá, vendo um bode. Aliás, rifo um bode. Eu sozinho vou fazer alguns bilhetes e eu vou sozinho tentar multiplicar o valor desse bode para sorteá-lo, porque eu quero reformar meu telhado. Diferente de quando eu faço isso em grupo. Quando eu faço isso em grupo, eu preciso minimamente distribuir informações. Eu que vou rifar esse bode, eu vou chegar para o meu irmão, eu vou chegar para o meu pai, eu vou chegar para o meu filho e vou dizer, olha, esse bode, está aqui os bilhetes dele, ele vai ser sorteado no dia 25 de dezembro e vamos vender. Vamos vender, a gente precisa fazer isso. Ou seja, eu tenho um grupo, eu tenho algumas pessoas que minimamente compartilham informações, porque não faz sentido dia 26 de dezembro o meu filho está vendendo rifas desse bode. Não faz sentido eu falar para as pessoas que eu quero vender essa rifa, não faz sentido eu falar que vai ser um bode e uma vaca, porque essa informação é falsa. Então, um grupo compartilha minimamente desses objetivos, mas perceba que não necessariamente essas pessoas que atuam em grupo terão o mesmo nível de motivação, porque o meu filho pode ser irresponsável e não está nem aí para reformar meu telhado, porque o meu irmão pode pegar o dinheiro dessa rifa e tomar de cachaça, porque pode acontecer do meu pai simplesmente exagerar nas vendas e em algum momento faltar bilhete, eu precisar imprimir mais bilhetes. Então, não necessariamente, quando se fala em grupo, se fala em harmonia. Você tem muita divergência, porque apesar de algumas informações serem compartilhadas, apesar de haver um mínimo direcionamento do que esse grupo faz, ele não necessariamente age com sinergia. A sinergia é própria das equipes. E sinergia a gente viu lá na escola sistêmica. Sinergia é uma união em que, quando essas partes estão juntas, elas fazem muito mais do que a simples soma delas. Uma equipe é mais do que um grupo.
Uma equipe é uma união coletiva de resultados. Essa equipe necessariamente vai envolver a apresentação de um resultado superior a que um grupo tem potencial para exercer. Apesar de não necessariamente um time sincronizado, ele sempre faz um bom trabalho, no mundo real a gente sabe que isso não acontece, mas a tendência é que as equipes tenham um desempenho melhor do que os grupos tenham como resultado. É só você pensar, por exemplo, no futebol. A tendência de uma equipe que já treina junto há algum tempo e tem uma certa habilidade e reconhecimento e experiência de bola entre si, a tendência é que essa equipe tenha um desempenho melhor. Mas não necessariamente essa equipe sempre vai ganhar. Pode acontecer que no grupo tem um elemento que desequilibra e faz com que aquele grupo performe, tenha um excelente desempenho. Isso pode acontecer. A gente está aqui discutindo tendências. E quando se fala da diferença entre o trabalho individual, trabalho em grupo e trabalho em equipe, está se falando sobre gradações, sobre níveis de sincronia e tendência a oferecer um desempenho positivo. E o que é que isso tem a ver com direção? Direção, essencialmente, é a criação de equipes. E para que as equipes sejam criadas, alguns elementos-chave precisam ser invocados. E eu estou falando, por exemplo, de comunicação. Quem assistiu à nossa conversa com o magnífico reitor, entendeu que comunicação é um elemento-chave na liderança, na gestão. Porque comunicação é, essencialmente, o processo de repasse de informações. E sem informações, as instituições sempre serão apenas grupos. E grupos têm uma tendência a ter um desempenho inferior ao de equipes. Espero que esteja ficando claro para vocês que a tendência de uma gestão bem-sucedida é ela criar equipes que são sincronizadas e performam positivamente porque compartilham interesses e informações na busca por determinados resultados. A comunicação é um processo-chave e para que ela aconteça a contento, é necessário que você tenha alguns elementos em comum que possam minimamente ser compartilhados. Daí entra a motivação dos membros. Daí entra a possibilidade de livre expressão. Daí entra a necessidade de um mínimo compartilhamento das normas e procedimentos vigentes. Porque não faz sentido você não ter um alinhamento sobre como as coisas serão executadas. Imagina que eu vou vender esse bode e eu tenho um carnê específico, mas aí o meu irmão mala, ele vai e imprime qualquer pedaço de papel, papel higiênico, ele coloca lá o nome, dá um número no sorteio e vende aquela rifa. Não houve uma harmonia de normas e procedimentos, logo o controle fica frouxo. E isso vem da falta de comunicação. E aí? Tá claro esse ponto, gente? Professor, tem mais elementos aí que vem para frente, você vai Claro, comentar? com Porque certeza. de imediato eu entendi, né, que é como se fosse um processo, né? O trabalho, a questão do indivíduo, trabalho individual, para se transformar em grupos e a partir de grupos, né, você utiliza desses elementos que eu acredito que eu quero passar mais para frente, comunicação entre outros, para daí esse grupo ele se transformar em uma equipe. Entendi como se fosse esse processo aí. Obrigado pela contribuição, Samuel. Por aí mesmo. Fiz a provocação mais no sentido de saber se vocês estão me acompanhando. Mas tem outros elementos, sim. Eu preciso contextualizar esses elementos e aí eu vou meio que no movimento de ida e volta para que isso fique mais claro para vocês. Mas, Samuel, a tendência, e eu digo tendência, é que o grupo, quando ele é bem gestado, quando o grupo tem processos claros de comunicação, a tendência é que esse grupo vire equipe. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece.
Sobretudo porque existem outros elementos que complicam as coisas. Você tem, por exemplo, projetos que se encerram. Você tem, por exemplo, falhas na comunicação que dificultam essa integração. Mas vamos falar mais sobre esses elementos, porque a gente tem que trabalhar com o mundo como ele é, não só com a teoria das coisas, né? Uma coisa, um elemento chave nesse exercício de comunicação é a discussão sobre poder e autoridade. E isso são elementos que compõem a cultura de uma instituição. Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre poder e autoridade? Vale colar. O que é poder? Lendo aí, professor, eu meio que entendi o contrário, só que lendo aí deu para. Eu meio que achava que a autoridade era o que estava escrito aí como poder, e poder era o que estava escrito como autoridade. Sim, de imediato, né? Se fosse para falar. Essa perspectiva aí é do Max Weber, certo? Eu já ouvi algumas pessoas que têm esse mesmo entendimento que você, sabe, Samuel? Mas eu estou trazendo a ideia da teoria da burocracia na perspectiva de poder e autoridade. E veja que vocês vão ver alguns elementos que vimos lá no Max Weber. O poder, ele tem a ver com obrigação. O poder tem a ver com posição, força. Então, quando você exerce poder sobre alguém, você está fazendo com que essa pessoa, indiferente à sua própria vontade, faça o que você quer. O Estado tem poder sobre nós. O Estado pode, por exemplo, prender. Se vai ser justo ou não, se eu vou, dentro de um processo legal, conseguir sair ou não, é outra questão. Mas um policial é, sobretudo, uma figura de poder. Diferentemente de outros profissionais. Um político, por exemplo, uma figura, um pai, um padre, ou outras figuras que são um pouco mais, que trabalham um pouco mais na perspectiva do carisma, elas jogam com a autoridade. E essa autoridade tem a ver com o exercício de influência. Porque a partir do momento que você influencia alguém a fazer algo, esta pessoa vai buscar fazer isso de boa vontade. Não porque ela tem medo das consequências, mas porque ela quer, de alguma maneira, colaborar para que aquilo de fato aconteça. Vamos falar um pouquinho mais sobre o poder? Ele age sobre algumas perspectivas. Ele age na lógica da punição. Ele é coercitivo. Ele pode, em outra linha, agir na ideia de que eu vou te recompensar. Eu posso te recompensar pagando uma hora extra. Ou eu posso te punir demitindo. Isso acontece dentro das empresas. O poder nessa perspectiva compõe a cultura, porque é a partir deste poder que os funcionários vão se sentir mais ou menos motivados para fazerem o que fazem. E aí existem outros elementos nisso. Você pode agir numa instituição um pouco mais burocrática, na lógica hierárquica, em que você vai atuar de determinada forma porque você tem aquele cargo. E aquele cargo te legitima a tomar determinadas decisões. Um chefe de departamento, um diretor-geral, essas figuras estão acesas hierarquicamente para tomar determinadas decisões que, inclusive, comungam na lógica de punição ou recompensa também. Mas veja, gente, o poder, ele tem uma característica muito predatória, porque ele desgasta as relações. Você pode e deve, em determinadas situações, usar o poder, mas no longo prazo, esse poder acaba corroendo as coisas, porque ele gira em torno de fazer com que as pessoas tenham medo de você.
E o medo une por um certo tempo. Mas vai chegar um momento que esse medo vai se transformar em coisas mais negativas. Esse medo vai virando raiva, essa raiva vai virando ódio, e esse ódio desgasta as relações e levanta conflitos. Claro que nem todo conflito é negativo, mas é interessante que vocês compreendam como o poder atua dentro das instituições. Eu estou colocando nesses slides alguns elementos técnicos que compõem um pouco dessa equação, mas em maior ou menor escala, a gente está discutindo um pouco sobre tempero, né? Não existe uma receita de bolo para dizer até que ponto eu devo recompensar, até que ponto eu devo punir, até que ponto eu devo me valer do conhecimento técnico que eu tenho, até que ponto eu devo investir em carisma, porque isso varia da instituição que eu estou trabalhando. Se você vai trabalhar numa lógica do voluntariado, numa instituição que não tem profissionais remunerados, se eu for na base da punição, eu vou acabar sozinho. Se você está trabalhando numa instituição que trabalha com um público um pouco menos colaborativo, eu estou lá numa penitenciária, vou trabalhar na base do carisma, vou fazer todo mundo achar graça de mim. Eles vão rir da minha cara e não vão fazer nada do que eu me proponho que eles façam. Então, vai de cada instituição, não tem receita de bolo. Mas vamos falar mais sobre poder? O que é fonte de poder nas organizações? Depende da instituição e da cultura que está por trás dela. Mas você tem a autoridade formal, é o famoso chefe, né? Como uma das fontes de poder. Essa pessoa é legitimada por aquele cargo. E ela, supostamente, é respeitada exclusivamente por isso. Outra fonte de poder possível é ela ter controle sobre os recursos. E aqui a gente está falando de instituições mais verticalizadas, né? Instituições mais burocráticas, em que você, por ter determinada patente, você tem a legitimidade para tirar ou colocar recursos. Aquele departamento de marketing tem que estar batendo palma para tudo que eu faço, senão eu tiro o orçamento deles. Aquele departamento pessoal tem que estar concordando com todas as minhas ideias, porque senão eu tiro o orçamento deles. A ideia de controle de recursos. E isso é endossado por uma estrutura organizacional rígida. Quando você tem instituições mais verticalizadas, você tem o poder e o cargo como uma fonte dele. Outra fonte possível é a informação. Eu não sei se vocês já atuaram em alguma instituição um pouco mais tecnológica, mas é engraçado como o setor de TI, tecnologia da informação, exerce poder sobre toda a instituição, né? O cara vai lá, desliga a internet, acabou o expediente. Ninguém sabe quem foi, ninguém sabe como foi, ninguém sabe por quê. O controle de conhecimento por meio de informações que eu seguro acaba sendo uma técnica muito comum, inclusive de desarmonia nas instituições. E eu espero que vocês tenham notado que eu estou colocando esses elementos como fontes de poder, mas que essas coisas não necessariamente são positivas para a instituição. São fatos. A gente precisa lidar com essas coisas. Quem tem controle sobre a tecnologia, por exemplo, tem uma ferramenta crucial para que você domine e exerça poder sobre outras pessoas dentro da instituição. E existem outros elementos um pouco mais paroquiais, vamos chamar assim. São alianças interpessoais, é a famosa panelinha, grupos que se unem, grupos que se juntam para determinados objetivos que não necessariamente se alinham ao que a instituição propõe. E eles se unem por interesses. E isso, gente, ainda que vocês não gostem, ainda que eu não goste, acontece. Toda instituição tem panelinhas. Toda instituição tem pessoas que têm mais afinidade e, por isso, acabam se organizando e se ajudando um pouco mais.
Outro elemento possível é a questão da manipulação propriamente. Isso a gente vê na mídia todos os dias, por exemplo. E pessoas que têm influência nesses veículos de comunicação, elas têm poder para manipular a maneira que muita gente pensa. Professor, e direção, o que é que tem a ver com isso? Se estamos lidando com a formação de equipes, e se a comunicação é um processo-chave para isso, a compreensão sobre as fontes de poder compõe e fazem parte de como eu vou me posicionar a depender da instituição que eu estou lidando. Outra coisa, talvez em outra linha, e aqui eu já estou falando sobre autoridade, é a questão da influência. E para influenciar as outras pessoas, você tem que, de certa forma, se postar empaticamente nelas, para elas. E a compreensão disto faz toda a diferença sobre como as pessoas vão olhar para você nas empresas. E aqui, gente, eu estou falando de liderança. Liderança, essencialmente, é o exercício de influenciar outras pessoas a fazerem de boa vontade os objetivos da instituição. É isso. Liderança é isto. E dirigir é liderar. Se eu estou falando em criar equipes, eu estou falando num exercício de liderança, em que eu vou lidar com o poder em suas formas mais cruas, mas muito mais do que isso, eu vou buscar influenciar as pessoas que da instituição fazem parte. E o que envolve uma decisão? Como é que uma instituição decide aumentar em 15% as vendas naquele ano? Como é que uma instituição decide entrar no mercado argentino? Como é que uma instituição decide se mudar daquele bairro? Aquele bairro não está bacana, vou para outro bairro. Vou pivotar meu negócio, vou parar de vender garrafa d'água, vou começar a vender cerveja. Como é que essas coisas acontecem? São decisões, são trade-offs, caminhos que não podem caminhar juntos, caminhos que se excluem. E nessa perspectiva eu vou lidar com vários elementos. Eu vou pensar nos objetivos, eu vou levantar informação, eu vou fazer isso baseado no tempo e os recursos que eu tenho à minha disposição. Eu vou considerar a cultura que existe, cultura que eu quero criar. Eu vou lembrar do histórico organizacional. Eu vou considerar os jogos de poder que existem dentro da instituição. E eu vou fazer todas essas coisas ou nenhuma delas. Porque o ato de decidir não necessariamente é racional. Ele deveria ser, gente. Nós trabalhamos enquanto gestores justamente nessa perspectiva de tentar munir as instituições para que elas tomem as melhores decisões possíveis. Mas nem todo administrador é o dono da empresa. Nem todo administrador possui o poder máximo ou a autoridade, interpretem como quiser essa fala, a autoridade para influenciar o dono da empresa, ou o poder para decidir por esse dono, né? Nem todas as instituições, nem todos os administradores vão ter esse privilégio. E aí entra a ideia de conciliar interesses como o mínimo que se espera que um administrador faça. E, gente, no mundo real, as decisões não acontecem após todas essas considerações, não. Por quê? Porque não tem tempo para isso. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões importantíssimas que afetam todo o futuro da instituição e a gente não tem um semestre para decidir isso, não. Tem que decidir hoje. E eu tenho certeza que vocês já se depararam com situações como essa na vida de vocês. O mundo é dinâmico e não necessariamente espera por você, não. Correto, gente?
Correto, professor. Até por questão da. Quando você se forma, né? Termina o ensino médio, você não tem o tempo do mundo para decidir, não. É fazer o Enem ali, colocar sua nota no próximo ano, já no que você tem que decidir, o que é que você quer. E a mesma coisa dentro de uma empresa, porque teu concorrente está lá vendendo diariamente. O teu fornecedor quer o pagamento dele. O teu fornecedor está esperando que você peça, porque se você não pedir, ele vai vender para outra pessoa. E aí não vai ter recursos para você. Então, assim, são coisas, são elementos que certamente vocês notaram que vão em confronto para o que a gente chamou de planejamento. Então, a tensão que a direção exige, muitas vezes ela vai numa linha que conflita com o que o planejamento idealizou. E aí o que é que faz? Ora, a direção é a criação de equipes, show de bola, beleza. É o exercício de você liderar grupos, show de bola, beleza. Mas que sentido há em fazer isso indo contra o que você mesmo planejou em outro momento? Então é preciso que haja um casamento entre planejamento e direção. Senão, você planeja ir para Limoeiro e acaba indo bater lá em Alto Santo. Talvez dê certo. Professor, Oi. e ainda tem os fatores externos, né, que muitas vezes Claro. influenciam muito. Como, por exemplo, muitas empresas fizeram seus planos, né, a curto, médio e longo prazo. Aí com a vinda da pandemia, todos esses planos tiveram que ser refeitos, tiveram que sentar, analisar, né, modificar muitas coisas. Perfeito. Excelente exemplo. Excelente exemplo. Imagina só se a Boticário, por exemplo, tivesse até agora pensando em como é que eles iam lidar com a pandemia. Magazine Luiza e outras empresas. É isso. Tem muita gente que fala que administrar essencialmente é tomar decisões. Eu não gosto dessa linha de pensamento, mas eu acho importante que vocês saibam que há quem diga isso. Existe um modelo, existe uma teoria específica que a gente estuda em administração chamada teoria da decisão. Eu vou pincelar rapidamente ela, porque dá para juntar essa perspectiva com o que a gente discute na escola neoclássica. E aí, não dá para falar em teoria da decisão sem falar no modelo de Carnegie. O modelo de decisão anterior a esse de Carnegie, ele falava muito sobre você levantar todos os elementos, você colocava eles numa mesa e tomava a tua decisão. Na prática, isso é meio que fictício, porque você jamais, indiferente a quanto tempo você gastou nesse planejamento, indiferente às suas habilidades, indiferente a muitas projeções tuas, você jamais vai conseguir levantar todas as possibilidades existentes. Então, o máximo que você vai fazer é decidir pelo adequado àquelas circunstâncias. O máximo que você vai fazer é levantar os dados possíveis no tempo disponível, afinal você não tem recursos ilimitados. Então o que é que você faz? Você vai tomar decisões sabendo que elas não são neutras, mas elas precisam ser tomadas. Afinal, não decidir já é uma decisão. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você fica parado, sem pensando no que vai fazer, de certa forma você está decidindo não fazer nada, ou não fazer nada naquele momento. E no mercado competitivo rápido e célere como este, não necessariamente isso vai ser uma boa decisão. E, gente, eu tenho certeza que vocês estão incomodados com essa fala, porque ela parece ir 100% em confronto com o que a gente falou lá em planejamento. E eu repito, mais uma vez, a ideia não é essa. A ideia é que justamente eu tenha um planejamento sólido o suficiente para fazer com que minha direção torne esse planejamento realidade. É possível algum tipo de ajuste?
Não só é possível, como é necessário. Mas não faz sentido eu planejar ir para Mossoró e eu ir na direção de Fortaleza. São direções opostas. Eu posso ir para Fortaleza, arrodear e bater em Mossoró. Não necessariamente eu vou ter recursos para isso. Então, cabe uma decisão, cabe uma direção alinhada com o que se idealizou no planejamento. Como fazer isso é o desafio. E se fosse fácil, a gente não precisava estudar tanto sobre essas coisas, né, gente? Mas existem alguns padrões, vamos dizer assim, algumas diretrizes que os tomadores de decisão costumam exercer. Eles basicamente tentam resolver problemas numa área sem gerar em outra. Se eu vou resolver um problema estomacal, por exemplo, o ideal é que eu não lasque meu fígado nesse processo, né? Então, eu preciso ter um olhar generalizado para que eu não quebre o conjunto da obra em nome de consertar uma tecla dela. Não faz sentido eu resolver o problema de um cliente que vai reclamar de um produto que não atendia as expectativas dele e ter um prejuízo exorbitante e comprometer meu fluxo de caixa. Então, eu tenho que resolver uma determinada situação sabendo que ela minimamente não vai comprometer outras situações. E para que eu consiga fazer isso, de maneira geral, eu tenho decisões padronizadas. O ato de decidir, ele desgasta muito a instituição, gente. Desgasta muito as pessoas que estão trabalhando nisso. E o ideal é que elas tenham meio que diretrizes, decisões já programadas. Se o cliente pedir 10% de desconto, eu negocio com ele para ser 7%. Se o fornecedor pede que eu antecipe o pagamento, eu digo a ele que eu consigo antecipar metade do que a gente tinha combinado. Então, eu tenho minimamente uma diretriz para eu não ficar feito barata tonta, endoidando e pensando no que é que eu vou fazer. Decisões padronizadas. E aí, outra prática bem comum é eu tentar primeiro resolver o problema mais simples e aí depois eu vou buscar resolver aqueles mais complexos. Eu vou buscar soluções mais simples e aí, se elas não forem satisfatórias, eu vou buscar soluções mais complexas. Talvez eu não precise de um computador, talvez eu precise apenas de uma calculadora. Talvez eu não precise de um novo plano de marketing. De repente, eu preciso só de uma nova tática de vendas. E nessa perspectiva, eu vou otimizar os recursos que eu tenho à disposição. E aí, gente? O que vocês acharam da função direção? Está claro para vocês? Alguma dúvida sobre ela? Professor, acho, assim, eu não fiquei com dúvida, não. Show. Vamos falar sobre controle. Controle consta dentro de um processo administrativo, das funções da administração, como a última delas, mas passa longe de ser a menos importante. O controle, ele faz com que a gente, inclusive, relembre o conceito de administração. Administrador é aquele que presta um serviço a outro. A gente está falando de AD na perspectiva de direção, minister na perspectiva de subordinação, obediência. Então, eu vou na linha de prestar um serviço a alguém. Para saber se eu estou conseguindo prestar adequadamente esse serviço a outro, eu tenho que ter uma régua. Eu tenho que ter uma expectativa. Então, o controle vai ser basicamente a medição dessa expectativa. Eu vou confrontar o que é que eu estou fazendo com o que eu queria fazer. De maneira geral, o controle é isso. E para que esse controle seja bem feito, para que esse processo administrativo encerre com sentido, eu não tenho que ter isso de maneira leviana. E o que é que eu quero dizer com isso?
Imagina que eu começo uma partida de futebol e aí no meio da partida eu vejo que vou perder e eu mudo as regras daquela partida. Então, aí eu não tenho uma coisa bem redonda, né? Eu comecei o meu trimestre de vendas e aí eu tinha expectativa de aumentar as minhas vendas em 100%. E aí eu vou lá e digo, vixe, 100% tá difícil, né? Eu vou aumentar em 50%. E aí o semestre vai rolando, eu digo, vixe, rapaz, eu vou aumentar em 6%. Aí quando eu chego a 12%, por exemplo, ao final desse semestre, eu bato no peito e digo, dobrei a meta que eu tinha. Ora, você mudou o objetivo que você tinha. E veja, não tem nenhum problema eu recuar se eu perceber que aqueles meus objetivos eram irreais. Mas é importante eu ter clareza de que se eu optei por objetivos irreais, eu tive uma falha no meu planejamento. Eu criei uma régua inatingível. Eu falhei no que se esperava que eu planejasse. Se eu falhei no meu planejamento, o meu controle vai ser capenga também. Mas, gente, controle tem outras facetas. Basicamente, eu posso fazer um controle proativo, em que eu vou idealizar as minhas metas, os meus objetivos, e eu vou fazer isso antes. Eu estou falando de um plano de negócios, um planejamento estratégico, um prognóstico para o futuro, alguma coisa que eu acredito que vai acontecer. Mas ele pode ser também ao mesmo tempo que as tarefas estão acontecendo. Por exemplo, quando um técnico de segurança está averiguando se os funcionários estão lá de capacete, se as luvas estão sendo utilizadas, se eu estou confrontando bem o meu relatório de vendas diária. Ou seja, ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo, eu estou controlando elas. Naturalmente, pode acontecer também de eu fazer isso só depois que aconteceu, né? É um relatório de vendas, é uma avaliação de exercício fiscal. Eu tenho controle nessas três perspectivas. Mas em todas as três, eu vou calcular um desempenho. Esse desempenho que vai vir dos esforços que eu empreguei, somados ao resultado que eu obtive. E aqui a gente volta às nossas primeiras aulas, quando conversamos sobre eficiência, eficácia e efetividade. E aqui o processo administrativo faz mais sentido. Porque o controle, essencialmente, vai ser a tua percepção quanto à tua eficiência dos recursos utilizados, eficácia dos objetivos alcançados. E se você tiver planejado alteração de situação, você vai medir dentro do teu controle também a efetividade dos teus esforços. Professor, Oi! você poderia só me tirar uma dúvida? Volte aí o slide, por favor. Uhum. Foi só nessa parte aí que você falou na questão do controle proativo, né? E quando fala plano de negócio, planejamento estratégico. Mas isso aí não já seria parte do primeiro passo, que seria o planejamento, não? Ou pode fazer parte, por exemplo, planejamento, controle, direção, tudo ao mesmo tempo? Sua pergunta foi excelente. E ela volta um pouquinho dos nossos primeiros slides, pelo menos de hoje. O processo administrativo, ele acontece meio que ao mesmo tempo. E eu acredito que vocês tenham notado, enquanto eu falava sobre direção, eu falava sobre planejamento direto. Enquanto eu falava sobre controle, eu falava de planejamento direto. Porque o planejamento, ele, ainda que as coisas aconteçam ao mesmo tempo, essas outras coisas, organização, direção e controle, eles meio que vão partir do que o planejamento idealizou. É como se o planejamento fosse o cérebro e os braços fossem a direção, as pernas a organização e o meu tronco seria basicamente o controle. Isso vai caminhar todos de mãos dadas. Dentro do meu plano de negócio, eu vou criar indicadores. E veja que lá na missão, visão e valores, eu coloco embutido nelas
coisas que eu vou tentar regrar, tentar mensurar se eu conseguir alcançá-las ou não. Quando eu faço uma visão, Dandara, eu, por exemplo, almejo ser a campeã de vendas do Vale do Jaguaribe em 2023. Isso é uma régua. Eu planejei isso na minha visão, mas eu estabeleci uma ferramenta de controle também, porque eu criei um objetivo, e se em 2023 eu não conseguir alcançar esse objetivo, eu vou ter feito um planejamento irreal e vou ter falhado no meu objetivo de controle. Então, dentro do meu plano de negócio, eu vou colocar marcos, eu vou colocar coisas que vão indicar se eu estou indo no caminho certo. Entende o que eu quero dizer? Ah, tá certo, professor. Entendi perfeitamente. Muito obrigada. Que mais, gente? Alguma dúvida nesse sentido? É por isso, professor, que é que nem o senhor falou, né? O planejamento é a parte inicial e por mais que as outras etapas estejam acontecendo, ele sempre está ali, né? Do lado. Perfeito, perfeito. É como se eu fizesse um mapa. O meu mapa, eu nunca fui a Fortaleza, por exemplo. E aí eu não sei chegar em Fortaleza. Eu vou pegar um mapa, eu vou pegar alguma diretriz que vai me indicar se eu estou indo para Fortaleza. Para ir para Fortaleza, eu preciso de recursos para isso. E aí eu vou pegar e vou entrar num carro. Mas dentro desse carro, eu tenho que liderar talvez um motorista, porque de repente eu não sei dirigir, ou eu me canso muito rápido e eu quero que alguém vá comigo. E aí eu vou conduzir essa viagem da maneira mais harmônica possível. Imagina que inferno seria eu passar 2 horas dentro de um carro brigando com esse motorista. E aí eu vou precisar de recursos básicos, eu vou precisar de gasolina nesse carro, eu vou precisar que os pneus estejam calibrados, eu vou precisar de alguns recursos mínimos para que eu consiga chegar no meu objetivo. Mas aí eu vou precisar também medir se eu estou chegando lá. Eu vou ter marcos, chego lá em Morada Nova, depois eu avanço, eu vou na BR não sei o quê, e aí eu vou olhando as placas. E nesse exemplo bobo, como uma viagem à Fortaleza, se aplica também um planejamento estratégico ou um plano de negócios. Quando, por exemplo, eu idealizei montar aquele comércio, aquela lanchonete lá no centro, e aí eu estabeleci que eu vou vender 100 coxinhas por dia. Primeiro dia eu vendi 150, segundo dia eu vendi 50, terceiro dia eu vendi 200. Talvez eu precise rever um pouquinho a minha meta de vendas. E se eu revejo a minha meta de vendas, talvez para mais ou para menos, eu vou antecipar objetivos que eu tinha ou eu vou postergar esses objetivos. E daí entra o que eu falei lá no planejamento sobre a possibilidade, e eu comentei com vocês até naquele encontro que a gente teve com o professor Cláudio, que não existe plano de negócios que sobreviva ao primeiro cliente. Gente, esse processo é dinâmico. Por mais que eu critique a necessidade de rever o planejamento, no mundo real isso acontece o tempo todo. Faz parte, gente. O que não dá é para eu ficar trocando o tempo todo. Eu vou vender coxinha e do nada eu digo, não, coxinha não dá dinheiro, eu vou vender garrafa. Aí eu começo a vender garrafa e digo, não, eu vou pivotar de novo e agora eu vou vender agenda. Porra, que cachorrada é essa, né, velho? Aí fica meio esquisito, né? Mas é importante fazer adaptações, fazer reequilíbrio de percurso. Faz parte desse processo, tranquilamente. Ok, turma? Posso avançar? Por mim, pode, professor. Vamos pensar quais são os requisitos mínimos para uma ferramenta de controle ter sido bem desenhada. O que é que eu vou fazer? Eu preciso alinhar o meu controle com os objetivos institucionais. Porque se meu objetivo é crescer 10% em vendas naquele ano, não faz sentido eu criar uma ferramenta de controle que não tem a ver com vendas. Então, eu vou precisar criar um relatório de vendas. A minha régua
vai ter uma relação direta com o que eu quero medir. Se eu estou com febre, eu pego um termômetro. Eu não vou pegar um esparadrapo, porque não tem nada a ver com febre. Eu preciso criar uma ferramenta que esteja alinhada com o que eu quero medir. Além disso, essa ferramenta tem que ter uma tradução, ela tem que representar o que os gestores da instituição esperam dela. Os acionistas da Petrobras, por exemplo, querem lucro. Então, não faz sentido a Petrobras caminhar no caminho oposto, na direção oposta desses lucros. Essa ferramenta também precisa ser entendida pelos colaboradores. Afinal, não faz sentido eu criar um relatório que os meus próprios funcionários não entendem. Além disso, eu preciso considerar particularidades desses funcionários. Senão, não faz sentido se falar em uma gestão que dirige pessoas. A direção de pessoas tem a ver com criação de equipes, lembra? A criação de equipes tem a ver com compreensão de quem são as pessoas que fazem parte dessa equipe. E em alguns setores, eu vou ter grupos. E não tem muito o que se fazer sobre isso. Às vezes é ilusão o gestor achar que vai ter uma instituição unida, todo mundo de mãos dadas, aleluia, cumbaiá, e não acontece isso no mundo real. Nem sempre acontece no mundo real. Porque nós temos objetivos diferentes dentro do mesmo setor. Muitas vezes acontece isso. E como conciliar isso é o nosso desafio. Porque se isso não fosse necessário de acontecer, nós não teríamos nem emprego, certo? Faz parte do nosso dia a dia conciliar essas coisas. Controle jamais pode ser visto como instrumento de punição. Ele, essencialmente, é uma maneira de você aferir a qualidade. Você tem uma expectativa de qualidade, você tem uma expectativa de um padrão, e esse padrão vai vir de acordo com uma comparação que você faz do resultado que teve. Quando eu passo uma prova para vocês, não é porque eu fico gargalhando, eles vão se ferrar e eu acho graça. Eu quero checar se as informações que eu estou discutindo com vocês estão chegando adequadamente a isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Uma prova, essencialmente, é isso. Do mesmo jeito que um relatório de vendas é uma medida não para punir aqueles vendedores, mas para checar se o desempenho deles foi adequado. E eu preciso confrontar essas informações com outras coisas. Como eu acabei de falar, por exemplo, particularidades do setor. De repente, novembro é um mês ruim de vendas, e porque o Natal está chegando, o pessoal vai guardando dinheiro, o pessoal vai na expectativa do 10º. Então, de fato, aquele mês foi um pouco expectativas abaixo. Eu comparo com um padrão, mas de uma maneira, vamos dizer assim, mais sistêmica. Porque não faz sentido eu achar que é uma receita de bolo que tem que ser necessariamente seguida e o relatório é fixo e não tem o que se fazer sobre ele. No mundo real, isso é dinâmico. Isso convém e precisa-se muitas vezes de correção. E essa correção, essa ferramenta de controle, a mais adequada vai depender da instituição. Existem algumas ferramentas que são mais quantitativas, existem outras que são mais qualitativas. Alguém abriu o microfone, quer falar? Fecharam o microfone, mas eu não estou mandando fechar não, viu? Se quiser falar, fica à vontade. Bom, eu estava falando que existem técnicas qualitativas e quantitativas. Esse slide aí, eu estou só apresentando algumas que vocês, inclusive, já viram lá com o professor Túlio. Vocês já devem ter visto com ele o diagrama de Ishikawa. Vocês já devem ter visto com ele o histograma. Eu imagino que vocês viram alguma coisa relativa ao diagrama de Pareto, a carta de controle ou o diagrama de dispersão. Comigo, vocês já viram folha de verificação, que é o quê? O checklist. Checklist. Perfeito, obrigado, Dandara. A lista de verificação é a mesma coisa.
Fluxograma é outra ferramenta que a gente já viu. Inclusive, é até amanhã a prova, né? Tá dando certo, gente? Ai, professor, chega, deu foi uma coisa ruim. Tô Por brincando. quê? Professor, só aquela última questão que nós ficamos, assim, eu não sei se é porque ontem eu tinha acabado de fazer a prova de Diego, eu fui tentar fazer a sua, só que eu não consegui terminar, não. Aí aquela última questão, eu fiquei, assim, sem entender muito qual seria o problema, entendeu? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, já já a gente fala disso. Deixa eu concluir essa nossa discussão de ferramentas. Tá certo. Existem as quantitativas, que acabei de ver que está errado esse slide. Aqui vocês estão vendo quantitativas, mas aí são... Ah, não, essas são as quantitativas. Perdão, tá certo, tá certo. Essas são as quantitativas, porque eu estou falando de mensuração em números, e existem as qualitativas, em que você vai checar outros elementos. Você vai, dentro de uma pesquisa de opinião, averiguar o que é que os teus funcionários ou os teus clientes acharam de uma determinada linha de produto. Você vai possivelmente fazer uma entrevista com os teus clientes, os teus funcionários, para saber como é que eles estão lidando com aquele novo espaço que foi escolhido para o teu empreendimento. Você pode fazer uma análise de 360 graus, que é uma avaliação do todo, em que o teu chefe te avalia, você mesmo se avalia, os teus fornecedores avaliam você, os teus clientes avaliam você, ou seja, há uma análise completa em 360 graus. Você pode fazer uma pesquisa de mercado combinando alguns desses elementos. Você pode fazer uma avaliação, uma análise de desempenho, também combinando alguns desses elementos. O que vale nessas ferramentas são os objetivos que eu queria medir. É o tempo que eu tinha à disposição, a quantidade de recursos que eu tinha para levantar os dados esperados. Professor, aí me surgiu uma dúvida. No caso, a folha de verificação, o checklist, ele não seria qualitativo, não? Depende porque, veja, excelente pergunta. A lista de verificação, ela vai dizer sim ou não, tem ou não tem. E aí eu posso empregar esse tem ou não tem para, a partir da quantidade de coisas que eu tenho, decidir se está apto ou não. De repente, de 10 itens, eu tinha 8. Aprovado. Quantitativo. Mas eu posso também, Dandara, fazer com que essa lista de verificação, esse checklist, me traga informações um pouco mais relativas à qualidade das coisas. Em que eu, por exemplo, coloco a partir de 8 itens positivos, um índice ótimo. Mas perceba que ainda fazendo isso, eu estou mais puxado para a quantidade das coisas, porque eu mensurei em 8, nesse exemplo que eu acabei de dar. Outra opção, e aí você vai numa linha um pouco mais dura, né? Imagina, por exemplo, um aval de corpo de bombeiros. Você tem alguns requisitos mínimos. Portas que se abrem para fora, um extintor de incêndio, uma identificação desse extintor, a medida dessa porta. E aí, se tem ou não tem aquelas coisas, o fato de não ter uma delas já implica reprovação direta. Então, assim, mais uma vez, você está meio que preocupado mais com a quantidade de itens que se tem. Você precisa ter tudo. Então, está muito mais orientado à quantidade. Mas dá para se fazer uma interpretação de que isso é uma discussão de qualidade, porque você está meio que fazendo juízo de valor sobre esses itens. Ah, tá certo, professor. Muito obrigada. É porque, tipo, a gente tava mais pensando no caso de fazer um checklist de inconformidade, por exemplo, num produto. Aí meio que o objetivo ali é saber, de acordo com daquela lista, né, que você tá verificando, qual é o item ali que tá com mais, que não tá satisfazendo ao padrão, tipo, o parafuso, de acordo com, fez o checklist em 100 parafusos, sei lá, tá com a rosca
Na maioria das vezes tá danificado, então um problema ali para se consertar é mais nessa perspectiva, tá entendendo? Legal, legal. Não tinha pensado dessa forma, não, Samuel. Faz sentido esse uso, sim. Faz sentido porque você faz uma avaliação da qualidade daquele item e, com base numa régua, né, que é a tua lista de verificação, você vai avaliar a avaria desse parafuso, por exemplo. Faz sentido. Faz sentido. Não tinha pensado dessa forma, não. Mas aí, veja, quando você vai, por exemplo, aprovar aquele lote pelo estado daquele parafuso, esse lote diz respeito a um volume de produção, né? Isso aí termina sendo mais quantitativo, né? Porque no final nós vamos ter que informar quais os parafusos foram aprovados e quais não foram. Então, isso, de acordo com a quantidade, então acaba meio que sendo quantitativo mesmo. O problema que é mais relevante, né? Para poder se atuar primeiro no parafuso ali das conformidades. No final, o que importa mesmo é a quantidade. Perfeito, perfeito. Porque, de repente, o problema daquele parafuso nem implica a reprovação de todo aquele lote. Ou sim. Assim, é curioso, esse exemplo que tu trouxe é muito legal, porque você faz uma avaliação sobre o estado daquele parafuso, mas isso vai implicar na quantidade de parafusos aprovados ou não, né? Então, uma coisa meio mesclada. Legal, viu, esse teu exemplo? Obrigado aí por ter trazido isso à tona. E aí, gente, o que mais sobre isso? Vamos avançar? Estamos encerrando. Calma. Ainda dentro de controle, eu tenho algumas ferramentas que são importantes. Eu vou ter formulários. Esses formulários basicamente vão coletar informações. Eles vão transmitir dados. Perdão. Eles vão transmitir informação a partir da coleta de dados. O que é que os formulários fazem? Eles vão pegar, por exemplo, um perfil sociodemográfico dos meus clientes. Eu vou saber, a partir daquele formulário, que a maior parte dos meus clientes são mulheres. Se a maior parte dos meus clientes são mulheres, de 20 a 30 anos, talvez eu precise, dentro da minha loja, de um design um pouco mais delicado, porque as pessoas dessa região com este perfil têm um pouco mais de atenção nesse quesito. O formulário, basicamente, vai ser um instrumento de coleta para que eu, a partir desses dados, processe eles, transformando-os em informação e, então, consiga ter elementos para a minha tomada de decisão. Esse formulário vai poder ser transformado num relatório. O relatório, basicamente, é um relato analítico dos meus dados. Eu vou literalmente relatar o que eu investiguei e, a partir desse relato, eu vou ter uma fonte para tomar, eventualmente, decisões. E aí, veja o processo administrativo de novo em sua mágica. A partir de um instrumento de controle, eu tenho elementos para tomar decisão, para tomar uma direção. E dependendo da direção que eu precise tomar, talvez isso afete na maneira que eu organizo o meu layout dentro da instituição. E aí, a partir desse controle, eu afeto a minha maneira de organizar e dirigir. E, por consequência, faz sentido que talvez, e só talvez, eu precise mexer um pouquinho no meu planejamento. E é por isso que se fala em processo, porque uma parte interfere na outra. E eu espero que vocês tenham lembrado do PDCA. Planejar, fazer, checar, corrigir. Percebe que dentro de cada fase dessas funções administrativas, você meio que tem o PDCA embutido nelas. E se isso soa confuso, vocês não precisam decorar isso. O que vocês precisam saber é que dentro das ferramentas de controle, existem
potenciais informações para minha tomada de decisão. E essa minha tomada de decisão pode me levar a seguir rumos diferentes. Que ferramenta eu utilizo para isso? Um formulário. Pode ter me dito que a maior parte dos meus clientes tem uma renda abaixo de um salário mínimo. Se eles têm abaixo de um salário mínimo como renda, então provavelmente eu preciso ter uma certa atenção quanto ao preço do meu produto, porque o meu cliente é muito sensível a isso. Eu tenho um um colega, que ele vendia sanduíche. Ele vende sanduíche. O sanduíche dele custava R$5. E aí, ele aumentou para R$6. E aí, ele estava reclamando comigo. Samuel, pelo amor de Deus, cara. Se eu vendia 100 sanduíches numa noite, agora eu não estou vendendo 60, porque eu aumentei R$1. Mas isso aconteceu por quê? O público dele era muito sensível a preço. Professor, mas e aí significa o quê? Que ele não ia poder nunca aumentar o preço? Significava. Veja, você tem duas maneiras de mexer no teu volume de receitas. Ou você corta custos, ou você coloca mais fontes de receitas, seja aumentando o preço dos produtos ou aumentando o leque de produtos que são possivelmente vendidos. E aí esse meu colega poderia, por exemplo, ter tentado conseguir melhores descontos com fornecedores. Ele poderia ter tentado, por exemplo, investir em outras ferramentas que não o aumento do preço, mas talvez a fidelização desses clientes com outros instrumentos, seja aquele cartãozinho de fidelidade, seja, por exemplo, abrindo uma cartela de pessoas que vão comprar ou vender fiado. Isso se fosse impossível ele não aumentar esse preço, né? Então, assim, o que eu quero dizer com essa discussão é que antes de tomar uma decisão importante como o aumento dos preços, é importante eu fazer isso baseado em informações. Essas informações vão vir do levantamento de dados. Esses dados, às vezes, são apurados em conversa com o cliente. Eu vou lá e converso com o meu cliente, está lá comendo sanduíche, eu vou lá e digo, ei, cara, só uma pesquisa aqui de qualidade, o que é que tu gosta mais nesse sanduíche? Ah, eu gosto mais do molho. Opa, informação importante. Eu já não posso mexer na qualidade desse molho, senão eu estou ferrado. Entendem o que eu quero dizer, gente? Entendo. Até lembrei, professor, de uma ferramenta que a gente estudou em qualidade com o Túlio, que é a questão do 5 porquê. Que é que você vai perguntando por quê para poder identificar a raiz do problema, para poder, a partir daí, você trabalhar em cima disso. Que é até a questão que você falou do preço aí, né? Parou de vender, né? Por que eu parei de vender? Aí, porque eu aumentei o preço, mas por quê? Aí vai só perguntando por quê, até saber a fonte e atuar em cima dessa fonte. Legal, legal. Show de bola. É isso mesmo, é isso mesmo. E isso pode se transformar num relatório. Esse relatório pode se transformar numa ferramenta-chave para ele decidir ir por um caminho ou por outro. Fardamento. Qual a importância do fardamento? Ih, vocês estão cansados. Professor, é como a própria definição diz, né? Geralmente é tipo assim, padronizar algo, então de longe você já vê, como por exemplo, um posto de gasolina. Geralmente eles têm um fardamento. De longe você vê de qual posto aquela pessoa é e tal, só pelo fardamento. Tem a ver com padronização, né, Dandara? Essa padronização tem a ver com controle de qualidade também. Quando você vê um aluno do IF fardado pedindo carona, há uma tendência maior de você, identificando que ele é aluno, você parar e dar carona para ele. Você cria uma identidade visual, você cria uma identificação comum. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo um colega de crachá, um professor, às vezes eu nem conheço, mas eu vejo ele de crachá do IF, eu digo, opa, é um colega de trabalho.
Aí, naturalmente, você já tem uma certa identificação. Isso pode auxiliar na união entre as pessoas que compõem essa instituição. Veja, gente, que alguns elementos parecem aleatórios, mas eles não são. Eles estão lá por razões próprias, claras e importantes para a criação de uma cultura dentro da instituição. E nessa discussão sobre cultura, veja, estou falando de cultura, estou falando de organização e, ao mesmo tempo, de direção também. Esses elementos, eles são muito fluidos e eles se misturam entre si. A hierarquia, pessoal, ela tem a ver com coisas tangíveis ou coisas intangíveis. Eu coloco esse exemplo aí da pirâmide de Maslow, que vocês viram naquela aula extra, né? Na verdade, não foi nenhuma aula extra, foi uma aula assíncrona, naquele vídeo que eu gravei para vocês. Essa pirâmide das necessidades, ela ilustra coisas que são superiores ou inferiores no entendimento do que as pessoas dentro da instituição têm como mais ou menos importante. Mas a hierarquia, ela não pode ser vista exclusivamente para distribuir poder. Isso até existe e é comum em instituições mais verticais, mas cada vez menos as instituições do mundo hoje são verticais, porque o mundo hoje parte de uma premissa mais igualitária, em que você quer tratar os seus colegas como iguais, inclusive os seus supostamente superiores dentro da instituição, você quer conversar com eles de igual para igual, né? Você quer conversar com eles de uma maneira mais horizontal. Por quê? Porque essa cultura menos verticalizada acaba sendo mais interessante para a motivação dos integrantes de uma instituição. E aqui a gente está falando também de elementos que influem na percepção de poder, autoridade, que, por sua vez, tem seu papel de influência na liderança. Código de regras. O que seria um código de regras? Basicamente, seria a oficialização da cultura. Aqui, você estabelece o que é que pode e o que é que não pode acontecer dentro da instituição. Você cria as regras do jogo e essas regras do jogo são o que se espera que os funcionários façam ou deixem de fazer dentro da organização. Isso é um elemento muito importante para que você tenha um controle, digamos, minimamente coerente com o que se espera que a organização tenha e o que se espera que a organização faça. E aí, gente, vamos lá para tirar dúvidas agora? O que é que vocês têm para mim hoje?